Olá, meu nome é Georgia Catarina e esse é o Montessori com Afeto. Eu levantei uma questão de coisas, de assuntos, nos meus stories no Instagram. Caso você não me siga ainda, segue lá, @Montessori com Afeto. E a gente estava conversando, então, eu estava falando com vocês sobre a questão do respeito com as crianças, Como a gente desrespeita eles e a gente nem percebe. A questão que eu levantei nos stories foi principalmente a questão que a gente fala muito mal das nossas crianças. Então, quando a gente vai falar de alguma criança, normalmente a gente fala que ela é bagunceira, que ela é arteira, que ela é teimosa, que ela é preguiçosa, sei lá. Tem várias coisas que a gente fala sobre as crianças ao nosso redor, que em sua maioria são todas negativas. E daí, além do desrespeito, que é com essa criança que a gente tá falando mal dela, a gente tá falando mal pelas costas dela, que é uma coisa muito feia da gente fazer de qualquer pessoa, com qualquer pessoa, não só com as crianças. A gente não está conversando com a nossa criança sobre o assunto que precisa ser conversado. Então, por exemplo, se a sua criança anda fazendo muita bagunça, que você julga a bagunça, se ela anda muito teimosa, raivosa, mordendo, com algum comportamento que você julga inadequado, ao invés de você ir conversar com a sua criança, pedir o que está acontecendo, de que forma que vocês podem resolver isso, qual é a necessidade da sua criança, Porque é uma coisa que eu sempre digo, que todo comportamento tem uma necessidade por trás, Então, qual que é a necessidade dessa criança? Eu nem sei de onde é que eu peguei essa frase, tá? Antes que venham falar. Mas foi de alguma coisa que eu li, alguma palestra, não sei. E qual que é a necessidade dessa criança, Por que ela tá agindo dessa forma? E aí, ao invés da gente ir conversar com a criança, saber a necessidade dela, saber o que tá acontecendo, qual a forma que a gente pode resolver a situação, dar mecanismo pra criança, pra ela mesma resolver a situação, a gente fica falando mal da criança. Então, além desse desrespeito, também tem a questão da energia. A gente fica falando só coisas negativas, coisas ruins. Então, que energia que você está trazendo para o seu ciclo de amizade, para sua família, se você fica só comentando coisas negativas? Obviamente, é uma energia negativa. Então, a gente precisa olhar para as crianças com outro olhar. E a gente precisa trazer diferentes energias para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para dentro do nosso ciclo de amizades. É melhor a gente resolver essas questões, Porque é um desrespeito enorme a gente levar coisas que são íntimas, que acontecem dentro de casa, que acontecem entre você e a sua criança, para um outro lugar. Eu entendo muito bem que existe essa rede de apoio entre mães, Ou que você fale pro seu psicólogo, por exemplo. Aí são outras questões, não é nesse ponto que eu vou entrar. E aí eu coloquei uma caixinha de pergunta nos meus stories sobre esse assunto e vocês vieram falar comigo e levantaram pontos muito interessantes, que é sobre eles que eu vou falar agora. Um dos pontos que foi levantado é a questão da confiança, Então, se a gente fica falando mal da criança, seja na frente dela, seja nas costas dela, se a gente só fica falando coisas ruins dela, que tipo de confiança que eu estou criando com o meu filho ou com a criança que está ao meu redor, Então, daqui a pouco a criança não vai mais te contar as coisas, ela vai começar a se aquietar, a ficar na dela, a não ter mais essa proximidade com você, porque você vai sempre estar fofocando as coisas dela para as outras pessoas. Isso vai quebrando a confiança entre você adulto e entre a criança. Então, o que acontece na maioria das famílias é que as crianças começam a não contar mais as coisas para os pais, Então, elas começam a fazer coisas escondidas, elas começam a mentir. E a gente já falou bastante sobre mentira também aqui. E essa questão da confiança, ela é muito importante na família, ela é muito importante entre pais e filhos. Então, cuide do jeito que você está falando da sua criança, Tente falar mais com ela e não dela ou para ela. Tente conversar com o seu filho, ver o que está acontecendo, arranjem alguma solução, Escute o seu filho. Um outro ponto que foi levantado aqui é um ponto muito legal, que acho que daria para fazer um outro vídeo inteiro, que seria a questão da gente exigir da criança o que nem a gente faz, Então a gente não deixa a criança ser criança, A gente não vê ela como uma criança. A gente exige dela paciência,
tem que aprender a esperar. Muita gente fala isso para as crianças, mas a gente não sabe esperar, né? A gente fica toda hora ali, vamos, amarra esse tênis, não sei o que, vamos lá que tô atrasado, não sei o que. E a gente não sabe esperar e a gente exige das crianças que elas esperem. A gente exige respeito das crianças, mas a gente não respeita elas, né? Quando tem uma criança que nos bate, por exemplo, tem adulto que bate de volta, ou que bate, que ensina que bater é o certo, que a violência é o certo. E aí quando a criança bate em nós, a criança não pode bater em nós, né? Mas a gente pode bater nela. A gente exige que a criança fale baixo, que a criança não grite, que a criança seja calma. E quem grita é a gente, né? A gente grita, a gente esperneia, a gente fala palavrão, a gente fala coisa ruim. E aí a gente quer que a criança seja totalmente o oposto, né? Mas se você está convivendo com essa criança, se você é o exemplo para essa criança, ela te enxerga como um exemplo, como alguém a se espelhar, como alguém a se inspirar, e você tá agindo dessa maneira, você realmente espera que ela vá agir diferente? Então, a gente exige comportamentos das crianças que nem nós temos. E aí, se a gente for parar pra pensar, por que a gente reclama das crianças? Na verdade, eu acho que a gente tá reclamando de nós mesmos. É essa reflexão que eu queria fazer com vocês. Eu espero que vocês pensem aí um pouquinho. Lembrando que eu não sou especialista mega em nada. Então, assim, é só pensamentos que eu tenho e que eu gostaria de dividir com vocês, né? Um pouco dessas reflexões, que é a questão, assim, da gente realmente respeitar as crianças, né? Respeitar o outro como sendo o outro. Se você quiser me ajudar, compartilhe esse vídeo com as pessoas nos stories ou manda pros amigos. E comenta aqui embaixo alguns comportamentos que a gente exige das crianças, mas que nem a gente faz, né? Então, assim, a gente pode fazer um outro vídeo e a gente pode continuar conversando sobre esse tema. Um beijo e até mais!